Em análise funcional, tem um teorema muito importante que chama Teorema do Gráfico Fechado, né? Quando eu aprendi esse teorema, assim como muitas outras coisas, às vezes alguém pega e dá um teorema lá para você e você não entende muito qual que é a utilidade daquilo ou o que que aquilo quer dizer, né? Em termos práticos, assim, como é que eu interpreto isso e tal. E esse é um caso, né? E eu queria, então, aproveitar esse curso de topologia geral e falar sobre esse teorema. Eu não vou demonstrar, eu quero falar sobre esse teorema e eu quero mostrar para vocês qual é a vantagem de ter esse teorema, de saber que o gráfico fechado implica na função ser contínua, ser uma coisa boa ou não, né? Então, eu vou só enunciar aqui o teorema, depois a gente vai começar a falar um pouco sobre gráfico fechado e quando que acontece, quando não acontece. E eu queria, no final das contas, concluir por que esse teorema é tão útil, tão importante e também assim, como que a gente pode, se você compreender de fato o teorema, fica muito mais fácil você, quando se depara com um caso onde o teorema é útil, você perceber que nesse caso dá para usar o teorema, né? Você não vai no escuro, você já sabe o que você está fazendo, o que você espera daquilo lá, né? Bom, de qualquer forma, o teorema é assim, eu tenho dois espaços de Banach. Você não precisa saber o que é um espaço de Banach, é um espaço normado, que é completo nessa norma, né? Bom, você tem dois espaços de Banach e tem uma transformação de um para o outro que é linear, né? Em espaços de dimensão infinita, pode acontecer de você ter transformações lineares que não são contínuas, né? Em Rn, ou nos espaços vetoriais de dimensão finita, normados, toda transformação linear é contínua. Mas quando a dimensão é infinita, existem transformações lineares que não são contínuas, né? E aí a gente quer saber se determinada transformação é ou não é contínua, né? E o que o teorema do gráfico fechado diz para a gente é que se o gráfico dessa transformação T for fechado, então essa transformação é contínua, né? A gente vai ver ainda, vocês provavelmente já sabem, mas se eu não tivesse nesse contexto aqui, se eu estivesse falando de espaços topológicos de um modo geral, mesmo em R, uma função de R para R, o fato de o gráfico ser fechado não implica que a função é contínua, né? Nesse contexto aqui, o fato da função ser contínua implica que o gráfico é fechado, então a gente vai ver isso também. Vale a volta, na verdade, mas o importante é isso aqui, ó, basta mostrar que o gráfico é fechado. Agora, eu pessoalmente, quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei assim, o gráfico é tipo a topologia produto, você saber se o gráfico é fechado ou não, isso é uma coisa que eu não estava acostumado, né? Agora, continuidade de funções eu já estava acostumado. Então me parecia muito mais fácil mostrar que a função é contínua do que mostrar que o gráfico é fechado, né? E aí, para justificar esse teorema, certa vez eu vi alguém dizer assim, ora, em termos de sequência, se a gente estivesse pensando, porque aqui é espaço normado, então é um espaço métrico e a gente pode usar sequências para descrever a topologia. Em vez de continuidade, a gente pode falar em continuidade sequencial, que dá na mesma, né? A menos que a gente estivesse usando topologias fracas, né? Mas na topologia da norma, que é o caso aqui que a gente está tratando, a gente pode fazer tudo com
sequências, né? Então, a explicação melhor que eu vi para a utilidade do gráfico fechado é a seguinte. Para mostrar que a função é contínua no ponto A, né, por exemplo, mas assim, que ela é contínua, qualquer sequência convergente, se xn converge para A, por exemplo, então t de xn vai ter que convergir para t de A, né? Que a gente pode usar sequências, mas não tem problema se você souber usar redes, isso aqui também funciona com redes para espaços métricos em geral, né? De qualquer forma, isso aqui é a continuidade. Você pega uma sequência convergente, que a única coisa que você sabe é que ela converge para um ponto A, e você teria que mostrar que t de xn converge para t de A, né? Isso é a continuidade, né? Agora, dizer que o gráfico da t é fechado em termos de sequência, porque fechado em termos de sequência significa assim, ó, se você tiver uma sequência convergindo para um ponto, essa sequência tem que estar no conjunto, porque ela está no fecho, né? Então, você pega uma sequência no conjunto convergindo para um ponto. Esse ponto tem que estar no conjunto, para ele ser fechado, né? Então, em termos de sequências, dizer que o gráfico dessa T aí é fechado é dizer o seguinte. Primeiramente, só pensando em termos de fecho sequencial de um conjunto, o conjunto é o gráfico, né? Mas dizer que esse conjunto é fechado é assim, você tem uma sequência, aqui eu estou pensando que é o gráfico, você tem uma sequência que está nesse conjunto. As sequências nesse conjunto podem ser escritas dessa forma aqui, né? A sequência seria xn, yn, mas dizer que está no gráfico é a mesma coisa que dizer que esse yn é o t do xn, né? Então, eu tenho um ponto aqui nesse conjunto que converge para alguém. Converge como assim? Na topologia produto, né? Então, a gente tem um ponto que converge para esse ponto aqui, ó, AB, né? E aí, você só precisa mostrar que esse ponto aqui, AB, está no gráfico, né? Até aí, tudo meio complicado, né? Porque você mostrar que um ponto está no conjunto. Mas se você pensar bem, mostrar que um par de números está no gráfico, nesse caso aqui o par AB está no gráfico, é a mesma coisa que mostrar que o T de A é igual a B. Então, olha só. Ao invés de ter uma sequência xn convergindo para A, e eu mostrar que T de xn tem que convergir para T de A, o que a gente está mostrando aqui é que o que a gente está tendo que mostrar aqui, ó, é que se xn converge para A e T de xn converge para B, né? Então eu já sei, nesse caso aqui de baixo, não só que xn converge para A, mas eu sei que T de xn converge para algum lugar, né? E aí, no final das contas, o que a gente precisa mostrar é que o T de xn está convergindo para T de A, né? Vou trocar isso aqui. Na continuidade, você pegava uma sequência xn convergindo para A e tinha que mostrar que T de xn converge para T de A. No gráfico fechado, você vai pegar uma sequência xn convergindo para A e vai mostrar a mesma coisa, ó. Só que você vai pegar mais, você vai pegar uma sequência xn convergindo para A e uma sequência T de xn convergindo para B, né? A princípio, aqui em cima, podia ser que esse T de xn não convergisse para lugar nenhum, né? Deixa eu fazer um desenho. Nesse caso aqui, meio mal desenhado, a gente vai ver esse exemplo ainda, né? Nesse caso aqui, meio mal desenhado, olha só. Se você tiver uma sequência aqui no domínio xn convergindo para A, para continuidade, você ia ter que mostrar que T de xn, que é esse cara aqui tipo
vai lá para infinito, né? Ele converge para T de A. T de A é essa bolinha ali, né? Esse gráfico aqui, ele é fechado. Do jeito que eu estou desenhando, a função está definida só até A ali, né? Esse gráfico ali, ele é fechado, né? Então, se a gente estivesse trabalhando nesse caso aqui, olha só, você não precisa analisar esse caso, essencialmente, né? Porque você vai pegar uma sequência xn convergindo para A, tal que T de xn converge para algum lugar. Então, você tem duas hipóteses que você pode usar para concluir isso daqui, né? Então, você não só vai poder assumir, claro, que o xn converge para A, mas você vai poder assumir que o T de xn já converge para algum lugar. E o que você vai querer mostrar é que esse limite é justamente o T de A, né? Quer dizer, T de xn já converge para algum B. Aqui, o T de xn nem convergir converge. Então, se você pensar em termos de passos, assim, de demonstração, talvez, para mostrar isso aqui, você tivesse que mostrar duas coisas. Uma que T de xn converge e outra que converge para T de A, né? Na prática, não sei se é muito assim, não, mas, por exemplo, em espaços de Banach, espaços normados, né, você pode falar em sequências de Cauchy, né? Então, primeiro ele converge, ou seja, já dá uma sequência de Cauchy, né? E aqui você talvez ainda tivesse que mostrar que T de xn é uma sequência de Cauchy. Aqui embaixo ele já é uma sequência de Cauchy, né? Ele já converge para algum lugar, né? E aí, a explicação que eu sempre ouvi do teorema do gráfico fechado é essa. Olha, facilita porque você pode assumir, na hora de demonstrar essa implicação, não só que o xn converge para algum ponto, mas que o T de xn também já converge para algum ponto, porque o que você está tentando mostrar é que o gráfico é fechado, né? E dizer que esse ponto AB está no fecho do gráfico quer dizer que tem uma sequência lá que converge para esse cara, né? Então, não só o xn converge, como o T de xn também converge. Quando eu ouvi essa explicação aqui, foi assim uma revolução na minha vida, né? Porque alguém me falou de que forma que mostrar que o gráfico é fechado é melhor do que simplesmente mostrar que a função é contínua, sabe? Mas nunca me convenceu muito, não. Eu não vejo muito essa coisa de você demonstrar esse bando de convergência de sequências, não. Hoje eu queria mostrar para vocês o teorema do gráfico fechado como você nunca viu antes. Então eu queria mostrar como usar o teorema do gráfico fechado, por que ele é tão útil e de uma maneira assim, na minha opinião, muito melhor do que esse negócio de sequência que converge e tal, porque quando a gente para de ficar apertando parafuso, entendeu? Você começa a usar mais funções, usar coisas que você já sabe, teoremas que você já conhece, né? Então eu queria mostrar isso para vocês. Qual é o significado, eu diria o real significado, mas é que isso não existe muito, né? Mas qual o real significado do teorema do gráfico fechado, né? Por que é tão bom simplesmente mostrar que o gráfico é fechado, ao invés de mostrar que a função é contínua, né? Qual é a vantagem, né? E só para dar uma palhinha, antes, eu vou falar sobre... Eu não vou falar de análise funcional, eu não vou falar de norma, não vou falar de nada disso, eu vou falar só de topologia geral daqui para frente, certo? Mas eu queria fazer uma observação muito simples que eu acho que já dá uma luz legal. Imagina aqui o seguinte, olha só, eu tenho uma função entre espaços topológicos, certo? Tem uma topologia gama aqui, uma topologia tal ali, e eu tenho o gráfico dessa função. Eu quero imaginar duas coisas. Essa função é contínua e esse gráfico ele é fechado, por exemplo, né? Muito bem. O que a gente sabe sobre
modificar essa topologia aqui, colocar mais abertos, tirar mais abertos e tal, né? E essa topologia aqui também, colocar mais abertos, tirar mais abertos, né? A gente sabe o seguinte: se a gente, por exemplo, colocar mais abertos nessa topologia aqui, substituir essa topologia por uma topologia mais forte, com mais abertos, ela não vai deixar de ser contínua, né? Porque se ela já era contínua, para ela ser contínua, a imagem inversa de aberto tem que ser aberta, né? Se já era, né, verdade com uma topologia mais fraca, vai continuar sendo verdade com uma topologia mais forte, né? Então, quando você põe mais conjuntos aqui nessa topologia, fica mais fácil, na verdade, demonstrar que a função é contínua, né? Agora, quando você tira abertos dessa topologia, essa função pode deixar de ser contínua, né? Porque você precisa que a imagem inversa de aberto seja aberta. Se você retirar um desses abertos aí, ela não vai ser mais contínua, né? Então, quando a gente tira abertos dessa topologia, ela pode deixar de ser contínua. Até aí tudo bem, né? O que é muito comum, por exemplo, em análise funcional, é você trabalhar com algumas topologias, uma delas a da norma, e as outras são chamadas de topologias fracas, né? São topologias que são mais fracas que a topologia da norma, né? Então, quando você diminui o número de conjuntos e tal, você tem essa preocupação. Será que na topologia fraca esse negócio continua contínuo e tal, né? Tem essa preocupação. Então, sair da topologia da norma aqui e descer para a topologia fraca pode ser um problema. Você sabe que o negócio é contínuo, mas, né, quando você substitui pela topologia da norma, provavelmente vai deixar de ser contínuo, né? E tem o contrário também, que é mais comum até, né? Que é o seguinte: você sabe que a função ela é contínua na topologia fraca e você quer mostrar que ela é contínua na topologia mais forte, né? Isso aqui não é problema. Ele é problema quando você enfraquece, quando você, né, coloca mais aberto, fortalece a topologia. Se a função era contínua com a topologia mais fraca, ela vai continuar sendo contínua com a topologia mais forte, né? Ali tem um problema. Ali tem um problema. Por quê? Porque quanto mais aberto estiver naquela topologia, mais difícil é para essa função ser contínua, né? Então, se você enfraquecer essa topologia, retirar abertos, o que você precisava para continuidade é que a imagem inversa de todo o aberto fosse aberta, né? Mas se você retirar abertos, você não muda esse fato aí, né? Vai continuar sendo verdade que a imagem inversa de todo aberto é aberta. Então, quando você enfraquece a topologia aqui, você não perde continuidade. Mas se você estiver tentando fazer o movimento inverso, quer dizer, você sabe que a coisa é contínua numa topologia mais fraca, né? E quer mostrar que ela é contínua nessa topologia aí que é mais forte, tá? Aí você não, aí você tem um problema. Como é que você pode garantir isso, sabendo que é contínuo na topologia mais forte, ver que ela é contínua na topologia, sabendo que ela é contínua na topologia mais fraca, né? Mostrar que ela é contínua também na topologia mais forte, né? Então, do lado de cá, a gente tem isso. Quanto menos abertos, maiores as chances da função ser contínua. Quanto mais abertos, menores as chances da função ser contínua. Então, colocar aberto, nesse contexto aqui, colocar abertos ali para a gente é um problema, é uma dificuldade, né? Você já saber continuidade numa topologia mais fraca e conseguir concluir a continuidade numa topologia mais forte. Ali no contradomínio, isso é um problema, né? Agora eu queria olhar para o gráfico da função, né? O gráfico é a topologia produto, né? Apesar do nome aberto e fechado, em espaços topológicos, na verdade, quanto mais abertos você tem, mais fechados
você tem. Parece que se você abriu, então, né, não está mais fechado. Aí você tem menos fechado. Não. Quanto mais abertos, mais fechados. Porque os fechados são os complementares dos abertos, né? Por exemplo, na topologia discreta, onde todos os conjuntos são abertos, todos os conjuntos são fechados, né? Então, quanto mais abertos uma topologia tiver, mais fechados ela vai ter, né? Nesse sentido, se você sabe que o gráfico dessa função aqui, ele é um gráfico fechado, quando você aumentar a topologia no contradomínio, que era o que a gente estava fazendo aqui, esse gráfico não vai deixar de ser fechado. Esse é para mim o grande ponto da questão do gráfico fechado, principalmente naquele teorema ali do gráfico fechado, né? Você, quando está falando de continuidade, quando você aumenta a topologia, você pode perder a continuidade. Mas quando você está falando do gráfico fechado, quando você aumenta a topologia aqui no contradomínio, se o gráfico era fechado, ele não vai deixar de ser fechado, certo? Então, essa é a grande sacada, na minha opinião. Eu vou falar agora para vocês só sobre gráficos serem fechados ou não serem fechados, esse tipo de coisa. A gente vai falar só de espaços topológicos. E depois, ao final, eu vou fazer uns exemplos, agora sim, de análise funcional, de como usar o teorema do gráfico fechado e de que forma esse tipo de interpretação realmente ajuda você a enxergar o problema lá na frente, né? Você vê, aqui o teorema do gráfico fechado vai resolver minha vida aqui, porque o gráfico já é fechado, se eu aumentar a topologia, ele vai continuar fechado, certo? Então vamos falar sobre gráfico fechado. Imagina uma função em R2, assim. Você já vê que ela não é contínua, né? Na verdade, nesse ponto de descontinuidade, a gente vê que o gráfico dessa função não é fechado, né? Quando você, agora olhando para o gráfico da função, mas quando você se aproxima desse ponto aqui, quer dizer, qualquer vizinhança desse ponto, quando a gente está falando do gráfico, a gente está falando de um conjunto, nesse caso aqui em R2, né? Mas no espaço produto, é o produto do domínio com o contradomínio, né? Então, para começo de conversa, a gente está falando na topologia produto, né? E aí, o que acontece nesse ponto aqui, em termos do gráfico ser ou não fechado, é qualquer vizinhança desse ponto, quer dizer, qualquer retângulo que você colocar ali nesse ponto, vai ter interseção com o resto do gráfico, né? E esse ponto não pertence ao gráfico. O ponto do gráfico está aqui, né? Então, realmente, tem alguma relação aí entre continuidade e descontinuidade e o gráfico ser ou não fechado, né? Eu queria mostrar para vocês que essa relação em espaços topológicos, de um modo geral, não é assim tão simples, mas que tem algumas coisas que ajudam a gente, né? Por exemplo, em R2, a gente vai ver que realmente em R2, quando a função é contínua, o gráfico é fechado, né? Mas não significa que se o gráfico for fechado, a função é contínua. Então, a ida, na verdade, é, na minha opinião, mais fácil do que a volta, né? Bom, aqui então a gente tem um exemplo de uma função que é descontínua, o gráfico não é fechado, né? E, repito, de R em R, quer dizer, um gráfico em R2, realmente se a função for contínua, o gráfico vai ser fechado. Mas a gente vai ver também que nem todo espaço topológico tem essa propriedade. Às vezes você tem uma função que é contínua e o gráfico não é fechado. Depois a gente faz um resumão, né? Ao final eu vou tentar expor alguns exemplos e falar um pouquinho, fazer uma proposição. Bom, vamos ver um exemplo, acho que vocês já conhecem, mas de um gráfico
de uma função que a função não é contínua, mas o gráfico é fechado. Então, só para a gente lembrar sempre, não é porque o gráfico de uma função é um conjunto fechado, né, um subconjunto fechado do espaço produto, que a função é contínua, né? Aqui está um exemplo, poderia ser, acho que 1 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre x, em x igual a 0 é 0, não é 1 sobre x, né? Então essa função aqui, ela tem o gráfico fechado e não é uma função contínua, né? Isso é simples, mas é importante sempre a gente lembrar, né? Não é porque o gráfico é fechado que a função é contínua. Então, o que o teorema do gráfico fechado faz, no caso em que ele funciona, é garantir para você, ó, se o gráfico for fechado, vai ser contínuo, porque essa garantia, até então, você não tem, né? Eu queria um pouco pensar no contrário. E quando a função é contínua, né? Será que o gráfico é fechado? A função identidade de um espaço topológico nele mesmo. Bom, é uma função contínua, né? Será que o gráfico dela é fechado? Bom, para mim parece super fechado, né? E para você? A gente já vê o gráfico da função identidade. Aqui eu tenho o espaço x a gente está falando de um conjunto ali na topologia produto, né? O gráfico da identidade é aquela diagonal, né? E a gente já viu que essa diagonal ela só é fechada quando esse espaço é um espaço de Hausdorff, né? Então, se você pegar qualquer espaço não Hausdorff aqui, por exemplo, aquele caótico, só tem o vazio trivial, né? Só tem o vazio e o próprio x, né? Naquele espaço lá, esse gráfico aqui ele não é fechado, né? Porque os únicos abertos são o vazio e o espaço inteiro, no produto também, né? Então, nem sempre uma função contínua, essa daqui é contínua, porque as topologias são iguais, mas nem sempre o gráfico vai ser fechado, né? Por outro lado, se esse cara aqui for um espaço de Hausdorff, né, aí sim esse gráfico vai ser fechado, né? E a gente, nesse caso específico, por exemplo, você tem, imagina que é um espaço de Hausdorff, aqui e lá, né? E aí então a diagonal é fechada. Se você aumentar só essa topologia aqui, a identidade deixa de ser contínua, né? Porque esse cara aqui vai ter mais abertos do que aquele, né? Mas esse cara não vai deixar de ser fechado, né? Então é mais um exemplo de uma função que tem o gráfico fechado e não é contínua, né? Se você substituir esse tal por alguma coisa estritamente mais forte, né? Aí essa função não vai ser mais contínua, mas o gráfico continua sendo fechado, né? Bom, de qualquer forma, o que a gente queria era uma função contínua que o gráfico não é fechado, né? Pode acontecer. Nesse caso específico aqui, se esse tal não for Hausdorff, isso pode acontecer, né? Essa questão da função contínua, o gráfico ser ou não fechado, está intimamente relacionada com a propriedade de Hausdorff. Só para fixar a notação que a gente vai usar, tem uma função f de x em y. Eu vou chamar isso aqui, ó, a função gráfico de f. É uma função de x no cartesiano x com y, que leva cada ponto no ponto correspondente lá no gráfico, né? E a gente tem o conjunto gráfico, que é a imagem dessa função aí, né? Que é um subconjunto do cartesiano, x com y, né? Essencialmente o que a gente está discutindo é a continuidade dessa função f e a continuidade desse gráfico aí, né? E se esse gráfico
se ele é ou não é um subconjunto fechado do produto, né? Eu queria chamar a atenção para o seguinte fato: dizer que essa f é contínua ali é a mesma coisa que dizer que essa gráfico de f é contínua. Então, continuidade dessa e continuidade dessa aqui é a mesma coisa, né? Essa daqui vai ser contínua quando ela for contínua coordenada a coordenada. A primeira coordenada é sempre contínua, porque a topologia aqui e lá são iguais. E a segunda coordenada é contínua se somente se a f for contínua, né? É isso, a segunda coordenada é contínua, porque a segunda coordenada é só aplicar f se ela for contínua, né? Bom, então essa função é contínua se somente se a f for contínua. Vou usar essa notação aqui, daqui para frente, e eu quero falar sobre o gráfico de uma função contínua quando a gente está trabalhando com espaços de Hausdorff. Na verdade, nem todos. Só o espaço Y, só o contradomínio que precisa ser Hausdorff aqui na nossa proposição. É o seguinte: uma função contínua de um espaço topológico qualquer num espaço de Hausdorff. O gráfico é sempre fechado, certo? Vou fazer uma demonstração relâmpago aqui. Vamos usar essa função auxiliar aqui, olha só. Ela pega um ponto aqui nesse produto cartesiano, x com y, pega um ponto xzinho, yzinho, e leva em f de x, y. Você deixa o y parado e na primeira coordenada aplica a função f, né? Essa função é contínua porque ela é contínua coordenada a coordenada, né? Na primeira coordenada ela é a projeção na primeira coordenada composta com a f, e na segunda coordenada ela é só a projeção na segunda coordenada. Então, essa função ela é contínua, né? E a única coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte: aqui como y é um espaço de Hausdorff, a diagonal lá em y é um fechado. Então, a diagonal aqui é um conjunto fechado. E o gráfico de f nada mais é... Quando que esse ponto aqui está no gráfico, né? Quando y igual a f de x. Os pontos aqui do gráfico são quando y igual a f de x. Então, o ponto está no gráfico, significa que quando você aplicar essa f grande aqui, vai ficar f de x, vai estar na diagonal, né? Então, o gráfico de f é justamente a imagem inversa dessa função aqui. Ou melhor, a imagem inversa da diagonal por essa função f. Esse é o gráfico. Se essa diagonal é fechada, porque esse espaço é de Hausdorff, então o gráfico, que é a imagem inversa de um fechado por uma aplicação contínua, é fechado, né? Certo? Então, sempre que o contradomínio for um espaço de Hausdorff, o gráfico de uma função contínua, ele é fechado, certo? Uma proposição aqui que é quase que só uma observação, que tem a ver com o gráfico fechado. Eu já vou mostrar que tem a ver com o gráfico fechado, que a gente não vai usar para falar do teorema do gráfico fechado e tal, mas que é bastante útil lá em análise funcional também, e provavelmente em outros lugares. É o seguinte: uma função de x em y, dizer que ela é contínua, é a mesma coisa que dizer que essa função gráfico aqui é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Quer dizer, se você estiver olhando o contradomínio como sendo o gráfico da f, ela é um homeomorfismo. Se você estiver olhando o contradomínio como sendo o espaço produto, então essa função é um mergulho, né? É um homeomorfismo sobre a imagem. Bom, ver essa equivalência aqui é muito fácil, né? Claro que, primeiro, na verdade só precisa ser contínuo, né? Se f for contínuo, o gráfico da f, na primeira coordenada é a identidade, que é contínua sempre. Na segunda coordenada é a f, que é contínua por hipótese, né? Então, se a f for contínua, essa função aqui
ela é contínua, né? Mas quem que é a inversa do gráfico da f? Você pegou esse ponto e levou esse outro ponto aqui. Como é que você traz de volta, né? É só olhar a primeira coordenada, né? Então, a inversa do gráfico da f é a projeção na primeira coordenada. Claro, restrito aqui, né? Eu estou pensando como sendo x o domínio, o gráfico da f o contradomínio, e aí essa função é uma bijeção, e ela é inversível, e a inversa é você olhar a primeira coordenada. Então, a inversa dessa função aqui é a projeção na primeira coordenada restrita ao gráfico. É contínuo, sempre. Na topologia produto, a projeção na primeira coordenada é contínua, né? Quando você restringe, também é contínuo na restrição. Então, a inversa dessa função é sempre contínua, né? A pergunta é se a função é contínua, né? Quando a f for contínua, essa função é contínua, portanto, ela é um homeomorfismo, né? E a volta também é muito evidente, porque se essa função é contínua, significa que ela é contínua em cada coordenada. Em particular, ela é contínua na segunda coordenada, e a segunda coordenada é a função f, né? Eu queria refazer essa proposição, mas na verdade usar a projeção na primeira coordenada. Eu vou puxar esse carinha aqui. Pronto. E vou escrever lá em cima essa mesma coisa aqui, só que usando a projeção na segunda coordenada. Na primeira coordenada. A inversa do gráfico é a π1, a inversa da função gráfico é a projeção na primeira coordenada restrita ao gráfico, né? Restrição da projeção na primeira coordenada restrita ao gráfico. É pegar esse ponto aqui e olhar só o x. Isso é a inversa da função gráfico, né? Pega esse ponto aqui, quando você olha só o x, você voltou, né? Inverteu. A projeção, ela é sempre contínua, né? Como é uma bijeção, dizer que é um homeomorfismo, quer dizer que a inversa é contínua, ou seja, dizer que essa função gráfico é uma aplicação contínua, é a mesma coisa que dizer que essa π1 aí restrita ao gráfico é uma aplicação fechada, né? Leva fechados em fechados, certo? Então, tudo isso é equivalente, né? E o que acontece aqui é o seguinte, às vezes você está num espaço topológico em que a projeção, sei lá, na primeira coordenada é uma aplicação fechada, né? Isso não significa, não estou demonstrando não, já está demonstrado, né? Isso não significa, não é porque a π1 é por algum motivo fechada, que a π1 restrita a algum conjunto seja uma aplicação fechada, certo? Então, você pode ter uma função que é fechada, você restringe a um conjunto que não é fechado, ela deixa de ser uma aplicação fechada. Isso é muito fácil de fazer, fica como dever de casa para você, né? Mas, o que acontece é que quando o gráfico da f é fechado, agora sim, hein? Quando o gráfico da f é fechado, para essa aplicação aqui ser fechada, basta que a projeção na primeira coordenada seja uma aplicação fechada, né? Então, se você mostrar que nesse espaço que você está trabalhando, a projeção na primeira coordenada é uma aplicação fechada, o gráfico fechado vai implicar que a restrição da projeção ao gráfico é uma aplicação fechada e vai implicar que essa função f é contínua, né? Só para deixar um pouco mais claro sobre essa coisa da projeção ser fechada e a projeção restrita ser fechada, né? Quando você restringe, você está falando agora dos fechados relativos. Dizer que essa aplicação é fechada não é que ela pega fechados daqui do produto e leva em fechados. Não, o domínio dela é esse cara aqui, né? E os caras que são fechados aqui nem sempre são fechados de lá, né? Por exemplo, o espaço todo, ele é fechado nele mesmo. Então, aqui, para essa função, esse conjunto aqui, gráfico de f, é um conjunto fechado, né? A imagem dele teria que ser um conjunto fechado, né? Mas, se o próprio gráfico não for um conjunto fechado,
O fato da P1 levar fechados em fechados não garante que vai levar o gráfico de F não fechado, né? Então, ser uma aplicação fechada sem a restrição e ser uma aplicação fechada com a restrição são coisas diferentes, né? Mas o que acontece é que quando o conjunto que você está restringindo, que no nosso caso é o gráfico da F, se esse conjunto é um conjunto fechado, os fechados relativos, quer dizer, os fechados daqui, eles são a interseção de um fechado lá fora com o gráfico da F. Então, os fechados relativos em gráfico de F vão ser fechados do espaço produto quando o gráfico de F é fechado, né? Quando você restringe a topologia, os fechados na restrição pode ser que eles não sejam fechados lá em cima, né? Mas quando esse conjunto que você está restringindo ele é um conjunto fechado, então os fechados aqui na restrição, eles são a topologia induzida, né? Então os abertos são o que? A interseção do aberto com o conjunto. E os fechados são a interseção dos fechados com o conjunto, né? E a dúvida é, será que esse cara, além de ser fechado aqui, será que ele é fechado lá também, né? Porque se ele for fechado aqui e a P1 for fechada aqui, então você vai estar pegando um conjunto fechado. Quando você pega um fechado relativo, ele vai ser também um fechado do espaço maior, né? E aí a imagem dele vai ser um fechado. Então, só resumindo, perdão. Se o gráfico da F, se esse conjunto aqui onde você está restringindo essa função for fechado, e se você souber por algum motivo que essa aplicação P1 também é uma aplicação fechada, quando você faz a restrição de uma aplicação fechada em um conjunto fechado, ela continua sendo fechada, certo? De novo, fica para você formalizar, botar num papel tudo bonitinho, não só assiste a aula não, depois você pega um papel e faça isso, certo? Se você tiver uma aplicação fechada, nem sempre a projeção é fechada, mas se você souber que ela é fechada, quando você restringe ela a um conjunto fechado, ela continua sendo uma aplicação fechada. E o que você precisa para a função f ser contínua é justamente que a projeção restrita ao gráfico seja uma aplicação fechada, certo? Então, aí a gente tem uma relação entre o gráfico ser fechado e a função ser contínua, né? Não é assim uma relação muito direta, não, mas eu acho uma coisa muito bacana. Só para resumir, não tudo o que a gente fez não, só o que a gente vai precisar para falar do teorema do gráfico fechado, que eu vou falar depois do intervalo. Mas o negócio é o seguinte, nem sempre uma função contínua tem o gráfico fechado, ponto. Nem sempre uma função que tem o gráfico fechado, ela é contínua, ponto. Certo? Mas quando o espaço é de Hausdorff, se a função for contínua, ela tem o gráfico fechado. Isso a gente fez, né, até a penúltima proposição, né? Isso aqui é o que a gente vai precisar. Se o espaço for de Hausdorff e a aplicação for contínua, então o gráfico é fechado, né? Lembrando, o nosso interesse é pegar um gráfico fechado lá, a gente tem uma função, a gente vai mudar a topologia e depois a gente vai usar o fato que o gráfico é fechado para concluir que na topologia diferente lá a função continua sendo contínua, certo? Então, esse fato aqui é a única coisa que a gente vai realmente precisar, mas essas considerações sobre fortalecer a topologia faz com que o gráfico não deixe de ser fechado, a gente vai usar isso para depois do intervalo aplicar essas coisas que a gente fez no teorema do gráfico fechado e ver como realmente o teorema do gráfico fechado é uma coisa útil, certo? Eu acho que assim a gente vai ver bem como usar o teorema do gráfico fechado de uma maneira muito eficiente.